Graça e paz, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando de oração, falando do método de oração ou métodos propostos por Matthew Henry para que se consolide na vida do cristão uma vida eficaz, eficiente de oração. Obviamente, o método por ele proposto é fundamentado nas Escrituras e também tem aqui algum conhecimento das principais doutrinas da fé cristã. Ele diz o seguinte: em oração, devemos nos dirigir somente, unicamente a Deus. Deus, esse ser infinitamente grande e glorioso, com quem temos que fazer como aqueles que são possuídos com uma crença plena e um santo temor e reverência de Sua Majestade, o que podemos fazer em tais expressões como esses. O que ele está dizendo? Que nós, em oração, nos dirigimos exclusivamente a Deus, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E assim fazendo, estamos unidos a todos os santos de todos os tempos, de todas as eras, nesse ato de adoração, nesse culto eterno ao Deus Todo-Poderoso. Nós tiramos aqui algumas ideias, alguns conceitos que ele apresenta. Ele está orientando que nós nos coloquemos diante de Deus, considerando os atributos de Deus e a verdade de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, em contraste com a idolatria reinante no mundo aqui, que ele vai pegar. Por exemplo, uma das passagens que ele sugere para ilustrar esse pensamento é a de Jeremias, né? Jeremias 10. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e de sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder e firmou o mundo com sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento. Graças a Deus pela sua palavra. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Justo, Deus Misericordioso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Doador da vida, Deus vivo, Deus presente na humanidade, Deus conosco, aquele que não só habita os céus e os céus dos céus, como também habita aqui na terra junto com a humanidade, ainda que próximo, não pode ser tocado ou alcançado, mas pela sua maravilhosa graça e poder, ele manifesta a nós a sua presença, quando ele entende necessário, inclusive pelos milagres, incluindo aqui o milagre da profecia, o milagre da revelação da palavra de Deus, da revelação de Deus para a humanidade através de homens santos previamente escolhidos. O que ele põe em oração? O Deus único e verdadeiro. Contrastar Deus com os que não são deuses e contrastar aquele que teme a Deus com aqueles que não temem. A Bíblia declara, o Senhor Jesus falou que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador é aquele que adora o Deus verdadeiro. O falso adorador é aquele que adora falsos deuses. Tá? A consequência imediata, a consequência direta das nossas ações, elas se voltam para as nossas vidas. Aquele que adora o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é o verdadeiro adorador. O que adora deuses, que não são os criadores de nada, são os falsos adoradores. Aqui, Jeremias está falando do mundo à sua época, das nações à sua época, né? Um mundo de idolatria, um mar de divindades, de cultos, de religiões, e esses comportamentos estavam afetando, estavam contaminando o povo de Israel, o povo de Deus, a nação de Deus, a ponto de estar presente inúmeros cultos idólatras naquele período entre o chamado povo de Deus. Isso não é novidade, isso não é estranho,
que, de tempos em tempos, falsos deuses, falsos cultos, falsas doutrinas são inseridas no meio religioso, no meio cristão também. De quase que anualmente alguém pega alguma coisa de uma mitologia, de uma filosofia, de um culto antigo, de um conceito pagão, escreve um livrinho, né? Com glória a Deus, aleluia, amém, e joga, fala, ó, pode fazer que vai dar certo, você vai ter uma espécie de livro mágico. E isso acontece hoje, porque não aconteceria naqueles dias. A idolatria, a influência do mal, a influência do pecado, a influência do inimigo das nossas almas deve ser levada muito a sério. Essa opressão, essa tentativa de desviar o verdadeiro adorador para a vala comum, daqueles que tudo podem, que tudo creem, tudo é bom, tudo é justo, tudo é lindo, é mentira. Aqueles que querem corromper a verdade pela mentira, criando facilidades que não existem diante do Deus verdadeiro. Nós devemos contrapor a nossa fé a isso tudo. Nós devemos permanecer fiéis, porque Deus é fiel. Nos colocamos diante do único e verdadeiro Deus, com crença plena, santo temor e reverência. A crença plena, o santo temor, a reverência, estão elencados nesse contexto aqui, porque Deus é infinitamente glorioso, infinitamente majestoso, infinitamente justo, infinitamente poderoso. A nossa crença é plena porque ela não é solitária, tá? O nosso temor é santo porque ele não é único, ele não é solitário. A nossa reverência é santa porque ela não é única. Você não está sozinho quando se dirige a Deus em oração, quando presta o verdadeiro culto, a verdadeira adoração a Deus, em espírito, em plena consciência de que Deus existe, Deus é bom, Deus se importa com a sua vida, Deus atua na sua vida, Deus intervém nas nossas vidas em várias ocasiões para que as nossas vidas alcancem, atinjam o fim proposto por Deus, de acordo com a glória, justiça, santidade e majestade de Deus. Algum conhecimento é necessário da doutrina, porque o escritor aqui, ele está usando como pano de fundo para apresentar esses conceitos de participação em conjunto, de uma crença plena, de um santo temor, de uma reverência correta, reta, justa, santa. Por quê? O crente, quando se coloca em oração, quando adora a Deus em oração, ele participa de algo chamado comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos? Não é a reunião da igreja, todo mundo de bracinho dado, mão dada, louvorzinho, cantando, dançando, batendo palminho. Não. Comunhão dos santos não é nada disso, tá? Essa é uma manifestação cultica, uma reunião de louvor, de adoração, pregação, ensino, mas comunhão dos santos é uma doutrina elevada, que requer a consciência do Deus verdadeiro e da doação e do recebimento e da participação do espírito de ressurreição e vida, que as pessoas chamam de novo nascimentos. Somos regenerados ou gerados dos céus, gerados do alto. Recebemos uma nacionalidade, uma identidade, uma espiritualidade, uma nova vida. E essa nova vida, ela nos conduz à eternidade, ao estado eterno. O estado eterno onde Deus é permanentemente adorado, louvado, glorificado, engrandecido. E, através da história, todos os que assim agiram e assim agirão diante de Deus, por ser Deus, o Deus eterno, de uma maneira que nós não conseguimos explicar, mas podemos conceber, podemos perceber, podemos até compreender, muito embora não sejamos capazes de visualizar. Quando estamos adorando a Deus, estamos participando da mesma adoração celestial feita ao Todo-Poderoso, da mesma adoração
dos santos do Antigo Testamento, dos santos do Novo Testamento. Todos os que se colocam diante de Deus em oração estão unidos pelo mesmo espírito de vida e ressurreição. Esse espírito nos conduz à vida eterna, nos conduz ao estado eterno, nos conduz às bênçãos eternas. Então essa oração tem peso, tem valor. Ela tem significado eterno, tem significado permanente diante de Deus. E como resultado dessa postura, dessa consciência, desse estado de adoração, nós somos beneficiados ricamente pela certeza de fé, pela certeza de que as nossas vidas são guardadas e conduzidas e guiadas pelo Deus verdadeiro, na certeza de que estamos fazendo o que é correto, porque foi o próprio Deus que instituiu essa postura, foi o próprio Deus que exigiu, e é o próprio Deus quem nos capacita a nos colocarmos diante dele em oração. Então, conhecendo a doutrina, buscando conhecer a palavra de Deus, a sua vida de oração será enriquecida. Não é uma questão de causa e efeito ou de resultado material. É uma questão de vida espiritual. É uma questão de consciência de que a nossa vida não termina com a morte. A nossa vida, proposta em Deus através de Cristo Jesus, nos conduzirá e nos conduz para o estado eterno, numa bênção eterna, num louvor eterno, numa adoração eterna, num reconhecimento eterno, porque Deus é eterno, é infinito em toda a sua graciosa bondade, poder, justiça e santidade. Então, essa é uma proposta feita por Matthew Henry, a nossa postura de oração, o nosso objetivo de oração e o resultado da vida de oração, tá? Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.